cheguei a essas professores e apareceu lá o volume 5 no meu escaninho. E aí eu peguei o volume 5, achei que era o 4, folhei e pensei, ah, que legal aquela aula. Vim aqui e dei uma aula de associação de resistores, depois é que eu me toquei que não era o momento ainda. Mas é bom isso quando acontece, né, um preâmbulo ali, né, um comentáriozinho anterior. Eu vou dar aula como se nós nunca tivéssemos falado disso. Porém, o volume 4, eu preciso que vocês lembrem de alguma coisa importante do volume 4. Foi tão legal a cena, não foi? Não. Eu nunca tinha mastigado um apagador, foi a primeira vez na aula passada. Foi bom? Porque assim, cara, ó, quando um cara, né, a galera, por exemplo, que ainda não estudou um pouco fica falando, é uma coisa relativamente admissível, porque, pô, a galera tá no fundão, o cara geralmente vai pro fundão lá pra, né, ficar lá, quietinho lá dele. Agora o cara tá aqui, duas pessoas aqui assim, aí eu tô aqui lá, aí uma hora dei uma tocadinha na carteira. Aí foi 2 aulas seguidas, aí passou e tal, daqui a pouco eu tô aqui feliz, daqui a pouco aqui assim, aqui Júnior, como se os dois estivessem conversando aqui, eu aqui. Aí me deu uma... Eu mastiguei o apagador, terminei de mastigar, joguei os restos mortais dele e continuei a aula. E aí tu vê que engraçado, aí ficou um silêncio. Todo mundo assim achando que eu sou doido. Só achando. Só achando. Mastiga o apagador. Mas não fui eu que fiz isso, não. Não quebrei nada aqui. Galerinha, piadas à parte, o que é isso aqui? Isso, ó, o legal é chique, potencial elétrico. A galera da outra turma falou voltagem, tudo bem, aí eu pedi sejam mais técnicos, aí alguém falou DDP, diferença de potencial, tensão. Voltagem é bom porque lembra nossos volts da tomada. A resistência, que é característica do resistor. Isso, intensidade de corrente elétrica ou até corrente dos mais íntimos. Acabou, tá? Pode sair. Já chega. Toda aula eu olho pra ti, pede tempo quando você ficar quieta. Do pirulito, pode reclamar lá na coordenação, fala que o senhor estava retardado. Ó, também falei, numa das últimas aulas, que a resistividade de um material varia com a temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta a resistividade. E já que aumentando a resistividade, aumenta a resistência, mesmo que tu pegue um resistor ômico, que a resistência ela é constante na mesma temperatura. Porque se a temperatura mudar, mesmo o resistor ômico vai sofrer variação de resistência. Cuidado com isso então. Depois nós chegamos até a deduzir que potência pode ser voltagem vezes a corrente. Porém, fazendo amor a essas duas fórmulas, nasceram 2 filhotinhos, lembra? Ó, viu como eu já fiquei meio? Agora o seguinte, ó, tem aquela pergunta que me deixa revoltado. Qual que eu uso? Se tem o V e tem o I, usa essa, cara. Se tem o R e o I, essa. Se tem o V e o R, essa. É bem bom. Na verdade, eu vou te falar, se eu fosse escritor do vestibular, eu me recusaria a apresentar essas duas. Eu apresentaria no máximo essas duas. Porque o cara tem que ter matemática para isolar numa e fazer os filhotinhos nascer na hora que ele quiser. A última coisa que a gente viu dessa área, na aula passada, foi que para calcular a potência, para calcular o custo da energia elétrica, a gente usa essa fórmula, que é a definição de potência. Faz todo sentido tu falar isso, porque nós estamos trabalhando na parte do campo elétrico mesmo, né? Mas isso aqui, na verdade, ó, é energia. Energia sobre tempo, né? Potência e energia sobre tempo. Foi a partir dessa, inclusive, que nós chegamos a essa aqui, ó. Eu usei essa ideia e te falei que energia potencial elétrica era K vezes carga 1 vezes carga 2 sobre a distância. E usei que corrente é carga sobre tempo. Essas 3 fórmulas, ó, dão origem à definição de potência elétrica. Qual é o segredo para calcular o custo de energia na tua casa? Tu pega a potência em watts, né, em homenagem ao James Watt, o inventor da máquina a vapor vendável. Pega o tempo em horas, é uma exceção aqui, está dividindo, passa. Então tu vai calcular a energia em watt hora, não é por, nem é vezes, watt hora. Só que na conta de luz
luz vem o preço do quilowatt-hora. Aí tu faz uma regra, pronto. É isso, nada demais. Porém, nem sempre o nosso circuitinho vai ser bobinho com apenas um resistor. Às vezes vão ter dois, tá vendo? Por exemplo, ó, 10 ohms, 30 ohms, e eu tenho ali ou 20 ohms, não, pode ser 30 mesmo. E eu tenho aqui 240 volts. Quando os resistores estão nessa posição, a gente chama de associação em série. Beleza? Associação de resistores em série. Como uma série de ohms, por exemplo, vem uma atrás da outra, né? Galerinha, como é que eu vou achar o resistor equivalente? Cara, é intuitivo, é só somar, é muito fácil. Somar todos os que estiverem em série. Pensa comigo, se por esse fio chega uma corrente elétrica aí, por quanto que vai passar nesse aqui? O mesmo I. E aqui? E ali no equivalente? Por isso que em série tu tens que lembrar a mesma corrente elétrica em cada um. Essa é a característica. Olha como fica fácil matar um circuito em série. Olha como é fácil. Eu só preciso do V igual a R vezes I, basicamente. Antes de começar a fazer o cálculo, eu pego o circuito que está em série e faço a redução dele. Como é que ficou o novo circuitinho? 40 ohms. Meu Deus. Tu vai no V igual a R vezes I. 240 está aplicado no cara de 40. Dá para calcular o I? 24 por 4, 6 amperes. Esta bateria está passando por ela 6 amperes. E esse resistor está recebendo quanto? 6 amperes. Só que esse circuito nem existe. Ele é um circuito que eu criei para responder esse. Quanto que passa aqui? 6 amperes. Quanto que vai daqui para cá? 6 amperes, porque é um fio, né, galera? É um fio, como é que um elétron vai pular do fio? Lembra que corrente elétrica é movimento ordenado de elétrons? Então a pergunta é, qual é a tensão no de 10 ohms e qual é a tensão no de 30 ohms? A DDP, a voltagem, popularmente falando. Pois é comum a galera dizer que é 240, mas é um erro porque o 240 está daqui até aqui, está nos dois. V igual a R vezes I. Qual é o R dele? 10. Qual é o I que passa por ele? R vezes I. 60. Se dos 240 que eu tenho disponíveis, esse cara está absorvendo 60, quanto que tem que ter nesse? Deixa eu ver, 240 menos 60, 180. Ou se tu preferir, V igual a R vezes I. Cara, não vai botar 240 aqui porque eu estou falando desse agora. O R dele está na minha cara, ó. E o I eu calculei pelo outro circuito. Realmente o pessoal tem razão, 180 volts. Faz sentido. Se tu não gostou, porque assim, ó, DDP é energia por carga. Então realmente eu estou gastando energia ali. Então falar que o elemento está absorvendo energia elétrica, está se manifestando de maneira térmica, efeito Joule, não tem nada de absurdo, certo? Mas para ficar melhor ainda, qual é a DDP a qual o resistor de 10 ohms está submetido? Fica mais elegante. Aí eu diria, o resistor de 10 ohms está submetido a 60 volts. Beleza? Fica à vontade. Isso aqui, R1 mais R2 mais R3, R equivalente. EQ de equivalente. Nada. Ô galera, olha só. Eu queria que tu olhasse para esse circuito, olhasse para o circuito equivalente, olhasse os cálculos e os detalhes que a gente conseguiu concluir e pensasse, faz sentido? Primeiro, dos 240, que é a energia disponível, um absorve uma parte e a outra absorve a outra parte que dá o todo. Faz sentido? Esse cara está recebendo 6 amperes e esse 6 amperes. É a mesma corrente como a gente supunha? É. Apliquei V igual a R vezes I nele, V igual a R vezes I nele. Ué, por que não é 120 em cada? São dois, pô. 240 por 2, tem que dar 120 em cada. Ah, esse cara tem o triplo da resistência dele. Para passar os mesmos 6 amperes, vai ter que ter o triplo da DDP, né? Porra, faz todo sentido. Ou seja, não é só calcular de olho fechado, né? Tu calcula e
e depois tu olha e pensa, faz sentido? Porque eu cansei de fazer cálculo na minha vida, olhar a resposta e ver, meu Deus, fiz cagada. Isso é normal, hoje eu faço isso. Aí eu vejo e fiz cagada, eu procuro o erro para consertar. Isso é muito importante de tu observar. Geralmente o meu aluno ele reclama é dessa, ó, associação em paralelo. Eu vou te provar que a associação em paralelo é mais fácil que em série. Para te provar isso, eu primeiro vou fazer um exemplo com números e depois eu vou fazer o estudo genérico. Vamos pegar aqueles mesmos resistores de antes, ó, 10 ohms e 30 ohms, e vamos colocar nos mesmos 240 volts. Primeira pergunta, qual é a tensão, a DDP, a voltagem, a diferença de potencial aplicada no resistor de 10 ohms? Tem que calcular a corrente. Antes, se eu te perguntasse sem fazer os cálculos, tu teria a tendência de responder 240, não é? Aí eu te mostrei, não está correto, porque como está em série, vai dividir a tensão. Aliás, ó, mais um apelido da associação em série. Divisora de tensão. É o apelido da associação em série. Talvez por isso agora eu estou te fazendo a mesma pergunta de antes. Qual é a tensão aplicada nele? Ou qual é a tensão aplicada nele? Se eu tivesse perguntado antes da associação em série, talvez tu respondesse 240, né? E nesse caso tu acertaria. Olha por quê. O que é essa linha mesmo? Fio condutor, não é? O circuito. Fio condutor. Isso aqui representa uma tomada, concorda comigo? Se eu pego o fio, boto nos plugs da tomada, puxo até a cabeça de um sujeito e conecto no cara, o choque que ele vai receber vai ser de quanto? Esse cara está recebendo 240, né? E o de baixo? Então, qual é a característica da associação em paralelo? A mesma voltagem, a mesma tensão. E qual é o apelido? Parabéns, hein? Qual é o apelido? Divisora, a outra que é divisora de tensão, né? Então essa tem que dividir alguma outra coisa, né? A voltagem é a mesma. Divisora de corrente, já vou provar por quê. Tu vê, eu esqueci de falar do apelido no B. Esqueci de falar do apelido, só falei da característica. Pessoal, já que esse cara está recebendo... 240 volts. E esse? Eu já posso separadamente fazer o V igual a R vezes I, né? Sim. Vamos fazer no de 10 primeiro. 240. 240, ó, atenção. 10. Quanto é que deu o I? Ó, 24 amperes, uma corrente alta já para um equipamento do eletrodoméstico, né? Já é quase um chuveiro bom aí. Aqui, vamos ver. 240, 30, aí eu posso calcular o I. Tá boada, gente? 24 aí, 3, 8, obrigado. 8 amperes. Eu te pergunto, se por esse cara de cima passa 24 amperes e pelo cara de baixo passa 8 amperes, quanto que essa bateria tem que fornecer? Parabéns, 32 amperes. Olha o que nós fizemos nesse nó. O que é nó? É onde mais de 2 pedaços de fio estão emendados, né? Nesse nó tem chegando 24 amperes e 8 amperes. Quanto é que vai ter que sair pelo nó? 32 amperes. Isso é chamado na física de primeira lei de Kirchhoff. Eu lia até pouco tempo atrás Kirchhoff, que é como se escreve. Kirchhoff é um russo, 2 Hs e 2 Fs. Só que aí na faculdade de física o professor, doutor, né, PhDeus que a gente chama, certo? O cara faz PhD, né, ele vira um PhDeus. Aí o cara chega lá e fala, ó, as regras de Kirchhoff. Eu tentei repetir, mas chocou minha garganta, mas diz que é isso, é Kirchhoff, certo? Mas foda-se o nome do cara, vou chamar de Kirchhoff da acabada, Kirchhoff, pronto, Kirchhoff. Agora, ó, para saber a lei, eu vou repetir essa lei de novo, tá? Mas a apostila adianta um pouquinho, isso é uma matéria um pouquinho mais pra frente. Primeira lei de Kirchhoff, ou Kirchhoff, a lei dos nós, a soma das correntes que chegam é a mesma soma das correntes que saem. Faz todo sentido, corrente elétrica não é elétron. Elétron em movimento? Elétron não pode brotar do além nem desaparecer. A soma dos que chegam tem que ser igual à soma dos que saem, faz todo sentido. Pessoal, olha só.
descobri a corrente que percorre cada sujeito, somei as correntes para descobrir a corrente que passa na bateria. Vocês perceberam que eu consegui matar o circuito sem ter que fazer a associação? Eu não precisei transformar o circuito num circuito mais bobo. Mas eu preciso que tu faça isso, porque no vestibular ele pode te cobrar. Determine a resistência equivalente. E nesse caso, achar a resistência equivalente não é tão gostoso quanto na série, que era só somar. Como é que é? Pois então, bacana isso que tu falou. Bacana isso que tu falou. Vamos conferir. Vamos conferir. Olha só, a fórmula para calcular a resistência equivalente, ela é bobinha na verdade, ó. É a soma dos inversos. O problema é que se o pessoal não sabe tirar o MMC, divide pelo... multiplica pelo... Isso pode gerar um certo desconforto. É básico, eu concordo, cara, mas eu não... Cara, é triste te falar que eu tenho um monte de aluno nesses nossos terceirões daqui e de outros colégios, um monte de aluno, quilos, diria 50%, que não sabe dividir com vírgula e não sabe nada de fração. Te juro, eu queria poder estar errado, mas eu sei o que eu estou te falando. É muito doído, cara. E se tu manjar de fração e divisão com vírgula, tu tá lá na frente já, porque se 70% dos brasileiros não sabem o que leem, imagina o que calculam. Nessa, a cada 100 jovens brasileiros que leem, 70 não sabe o que leu. Ele lê a notícia de jornal e pergunta para ele: o que tu leu? Hã? Ah, não, era a casa, pegou fogo. Ele não sabe dizer, entendeu? Ele não sabe dizer que a reportagem era do assalto e ele não consegue. Isso chama analfabetismo funcional. O cara que sabe ler o próprio nome é considerado nos documentos que ele é alfabetizado, mas ele não é. Ele não sabe ler. Isso acontece com um adulto também, tá? 70% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Imagina falta de matemática funcional. Meu Deus, tu pode acreditar que é 90 e poucos % dos brasileiros que não sabem somar, subtrair, multiplicar e dividir. Mas números normais, imagina a fração. Mas chega na hora do dia, vê se esquece. Isso me deixa puto, porque dinheiro é a mesma coisa que número. E eu comecei a usar isso quando eu era jovem. Quando eu errava umas continhas bobas, eu começava a pensar em dinheiro e na cantina eu era ligadaço, né? Porra, tinha que guardar pra figurinha, etc e tal. Ô, tinha figurinha, não era da Copa do Mundo, mas era dos macaquinhos, dos primatas. Hoje de amanhã, né? Pô, ele nem fala do infarto já que vai me dar aqui nos colombianos malditos. Olha só, é hoje. Ô galera, o negócio é o seguinte, ó. Eu preciso dessa resistência equivalente. Me ajuda, por favor. Como é que fica? 1 sobre 10 mais 1 sobre... Qual é o mínimo? Isso, quando o maior é divisível pelo menor, ele próprio é MMC. Uou! Obrigado! Tem gente que prefere fazer o cruz credo. Eu prefiro inverter ambos os lados. 15 meios, 7,50. Tudo bem pra vocês? Engraçado. Não me parece que esse circuito é equivalente ao anterior. Como é que eu poderia conferir para ver se esse circuito é equivalente a esse? Fórmula. V, R, 240 é a tensão. 7,5 é o R. Passa dividindo. Como é que tu sabe? Tu fez a conta, porra? Tu tá acreditando, né, que o que a gente fez estava honesto, né? E realmente vai ter que dar 32, porque se não desse 32, esses circuitos não eram equivalentes. Isso. Digamos que nesse caso foi uma prova real. Porém, eu poderia fazer o seguinte, Paulo, eu poderia te perguntar, em vez de perguntar qual é a corrente em cada resistor, eu poderia perguntar qual é a resistência equivalente. Aí tu faria isso aqui só, né? Concorda? Então, como eu fiz por dois caminhos diferentes as contas, para verificar se estava fazendo sentido, isso aqui serviu como uma prova real. Exatamente, tá? Peraí. Associação em série, qual é a característica? É a mesma corrente e o apelido dela é divisora de tensão porque ela tem essa capacidade. Tem até piadinha aí. Diz que o cara que faz associação em série nunca se estressa, porque ela é divisora de tensão. O cara que faz associação em série nunca se estressa porque ela é divisora de tensão. Piadinha idiota de física, certo? Um aluno que me contou esses dias no terceiro. Obrigado, ela achou legal. Eu nunca consegui contar uma piada decente, na verdade. Só uma vez eu consegui. O clima estava propício. Eu consegui. Eu já contei piada pra vocês? Não. Que piada?
Olha só, 7.5 ohms, resistor equivalente. Qual é a característica da associação em paralelo que eu apaguei? É o contrário. É o contrário, qual é a característica? A mesma tensão, qual é o apelido? Deixa eu ver se é verdade. Chegou quantos amperes por aqui? 32. Se dividiu uma parte para cima? Ué, mas era para ser 16 em cada? Ah, tá certo. O cara que tinha uma resistência 3 vezes menor, passou uma corrente 3 vezes maior. Mais uma vez, fez sentido. A aula é só isso, teoricamente. Aí tu tem quilos de exercício de associação em série, mais meio quilo de associação em... Mas o que eu preciso para o vestibular é tu resolver as duas ao mesmo tempo. Associação mista. Uma parte em série e uma parte em paralelo. Só para plantar uma sementinha do bem, eu vou fazer um exemplo de associação mista. Só para tu sentir o clima. Tu primeiro te dedica a estudar a série e as paralelos separadamente. Depois é que vai vir a mista. Mas como o cérebro da gente precisa de tempo de contato com a matéria para poder aprender, eu já quero introduzir isso hoje. Até porque, de certa forma, isso é meio que uma revisão, né? Certo? A colega reclamou do primeiro B o seguinte: professor, do terceiro B. Professor, eu não... As matérias novas que eu estou aprendendo agora, eu não aprendo direito. Eu só consigo aprender a matéria que eu já revi. Tu vê, na verdade, isso é um conceito básico de educação. Chama tempo de contato. O aluno que tem pouco tempo de contato com a matéria tem muito menos chance de aprender do que o aluno que tem grande tempo de contato com a matéria. Faz sentido? Né? Faz sentido? Pelo amor de Deus. Eu lembro que Ponte de Wheatstone e outra coisa. Ponte de Wheatstone, eu vou mostrar para vocês já nas próximas aulas de circuito elétrico. E teve uma outra matéria que foi alguma coisa de estudo dos gases, não lembro qual foi a parte, que eu tive uma semana antes do vestibular. Primeira aula na minha vida foi uma semana antes do vestibular. Tu acha que eu ia ter condição de acertar uma questão dessa no vestibular? Eu torci, não caiu. Tu vê a minha sorte. Então, tempo de contato é fundamental. Por isso, se concentrem no exemplo de associação mista. Todas essas ideias que a gente acabou de usar agora, nós vamos usar e não vai ser difícil, eu prometo.